Coreia versus Japão em mais uma edição de UFC Mequetrefe neste ano. Vem ver. Três tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. Eu não vou mais questionar se vale a pena assistir um evento, porque sempre vale. Já fui corrigido pelo Dart aqui, concordei com ele, sempre vale. Dito isso, que card mais safado o deste sábado. Pelo amor de Deus, você discorda disso, Brutamontes, donzela? Talvez você discorde mesmo, então comenta aqui. Mas vamos analisar aqui o card, as lutas, para ver se eu estou mesmo exagerando. Como sempre, você que está vindo pelo YouTube, deixe seu like, porque ele é muito importante pra gente. Você que está vindo pelo Spotify, tem alguns Spotifyers que nos acompanham aqui, sempre bem-vindo e bem-vinda também. E, por favor, quero você primeiro, Barbie, João Menegali Barbie, o Capitão Carisma. Antes da gente falar desse UFC Mequetrefe, aliás, está lá no site do UFC, essa edição do UFC não é o UFC Vega 108, é o UFC Mequetrefe. Tá escrito a palavra Mequetrefe no site do UFC, vai lá ver. Sério isso. Então, antes de olharmos para o UFC Mequetrefe, Barbie, qual o seu espinho na garganta do UFC Abu Dhabi, que aconteceu no sábado passado? Por favor, bem-vindo, capitão. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Três Tapinhas. Aqui vos fala o seu Capitão Carisma, o 10º planeta, o bem maior, o rei de Montreal, o futuro campeão do quiz dos Três Tapinhas também. O meu espinho na garganta que eu gostaria de falar com vocês, soldados e soldadas, sobre o meu estilo de lutador favorito, porque eu tenho a impressão que essa não é uma opinião que muita gente compartilha, mas tem muita relação com quem eu fui como lutador, eu digo entre aspas, né? Porque eu sempre pratiquei, e acaba que você vai descobrindo um estilo que mais se adequa a você. E eu não sou um cara atlético, mas eu sempre fui um cara de muito cardio. Eu sempre fui um cara que, tipo assim, eu era rápido? Não. Eu era forte? Não. Mas eu não cansava. Eu continuava indo pra cima, eu era rápido, cara, fazia lutas. Alto? Não. Hã? Não sou alto também. Não. Não sou alto. Mas sou maior que minha luta. Pô, tô quieto aqui, cara. Não fiz nada. Continua quieto então, ô Tampinha. Mas o que acontece é que como o rapaz falou, não era alto, não era longo, não era explosivo, não era forte, não era rápido, mas era incansável. Então o meu estilo, sempre que eu, no Muay Thai, quando eu fazia sparring mais pegado, eu sempre gostava muito de tentar utilizar isso, o meu cardio superior aos adversários, como uma arma. Puxava... Meloto. O espinho na garganta do Barbie é uma autobiografia dele. Continua. É claro. Nossa, surpresa. Puxava pescoço, dava joelhado, cotovelado, apanhava também, mas o negócio é você deixar a luta feia, porque você sabe que o único jeito de você vencer é cansando o outro cara. E o Reinier de Ridder, cara, ele luta assim, né? Você vê aquele primeiro round o cara tomando uma aula, mas a intenção do cara é: eu vou entrar com 400 mil joelhadas enquanto tô tomando pancada, porque eventualmente esse cara vai cansar, e eu não. E foi exatamente o que aconteceu. E é um estilo que, tipo assim, é um estilo que para muita gente é um estilo feio. Porque é um cara que tá, assim, deixando a luta menos limpa. É um cara que não tá utilizando de técnicas limpas. Pelo contrário, ele tá puxando o pescoço, ele tá clinchando, ele tá tentando dar rasteira no adversário. E ele não é um cara muito atlético, então ele não tem muita capacidade de fazer as coisas funcionarem. Mas é um estilo que me chama muita atenção. Eu gosto muito de ver esses caras tipo Anthony Hernandes, por exemplo. É um cara que você vê, assim, pela forma que ele luta, que não tem nada de muito especial, exceto a forma que ele impõe o jogo dele aos poucos, e o adversário parece que vai afogando, o adversário parece que vai sufocando na areia movediça, e eu acho que você conseguir impor o seu estilo dessa forma, cara, é uma coisa que me chama muitíssima atenção. Eu acho que o Reinier de Ridder, mesmo que eu tenha muitas ressalvas nele como lutador, ele conseguiu pegar essa completa falta de capacidade atlética que ele tem e compensar isso com um estilo de jogo que valoriza muito as qualidades dele, sabe? Muito mesmo, e eu acho isso muito bacana de se ver. É um cara que não era para ser atleta e conseguiu se adaptar até ser um atleta no nível mais alto possível.
Muito bem, muito bom. Ô, Beloto, e você, por favor, qual que é o teu espinho na garganta desse UFC Abu Dhabi? Bom, meu espinho é que o peso médio ele ficou bem interessante. Algo que eu não esperava que fosse acontecer logo. Eu pensei que o Adesanya ia ficar mais tempo no topo, que o Whittaker ia demorar para sair ali do top 5, enfim. E aí as coisas agora estão acontecendo de uma maneira rápida, né? O Dricus du Plessis campeão, o Imavov ali chegou no top 1, não saiu dali, o Shimaev, e aí surgiram novos nomes aí que eu tô, assim, talvez não seja a melhor safra da história dos médios, né? Eu ia citar, talvez não seja a melhor safra da história dos médios, tá longe disso, mas eu saúdo que nesse momento a gente tem 5 nomes que poderiam disputar o cinturão e eu acho que a gente não ia reclamar, que é o Shimaev, o Imavov, o Borralho, o The Reader e o Antônio Hernandes também. Eu boto ele nesse bolo aí. O cara, desde a luta contra o Rodolfo Vieira, ele não perdeu mais. Finalizou o Rodolfo Vieira em 2021. Então, assim, eu tô empolgado, cara, com essa divisão nesse momento. Eu não sei vocês, eu vi alguns reclamando aí, que o estilo deles não é legal de ver e tal, mas são novos nomes, lutas interessantes. Há pouco tempo atrás, a gente quase teve uma revanche entre o Adesanya e o Cannonier. O que aconteceu foi lá que o Du Plessis não pôde lutar, né? E o Cannonier é o reserva. Quase que rola Adesanya e Cannonier 2. Aí o Strickland entrou no lugar e tal, foi chamado, né? Então, tô gostando desse momento do peso médio. Ótima análise, Meloto. Eu não tinha parado para pensar nisso, eu concordo 100% com você, é verdade. Uma categoria que por muito tempo, nos últimos anos, ficou meio sonolenta mesmo, né? Sim. De repente deu esse refresh mesmo, é verdade. Interessante mesmo, bom ponto. Bem, o meu espinho na garganta é sobre o flop de Marcos Bochecha em sua chegada no UFC. Eu comentei aqui na edição passada que, assim, se não fosse para vencer o Budai, o Martin Budai, veio fazer aqui o que no UFC, o Bochecha? E eu quero manter minha coerência aqui, assim, veja bem, esse esporte já me ensinou há muito tempo que não faz sentido condenar lutador nenhum por causa de uma luta, nem de duas. Ele pode vir aqui, pode na próxima luta, pode surpreender, pode engatar uma sequência de vitórias, chegar mais longe até do que o Barbie previu na máquina do tempo dele, né, na edição passada. Contudo, na fotografia de hoje, Marcos Bochecha não vem com seu currículo no jiu-jitsu, com o currículo até do MMA, que chegou promissor, com apenas uma derrota, vindo de vitórias avassaladoras. Não vencer Martin Budai é decepcionante. Decepcionante. Eu fiquei bem decepcionado, eu esperava mais. Torço muito ainda, porque é um lutador que eu tenho, por uma série de razões, uma série de empatias. Espero que ele nos surpreenda, que ele me surpreenda, mas eu fiquei muito frustrado com a chegada do Bochecha no UFC. Algo me faz crer que a máquina do tempo do Barbie estava correta. Ele, o que o Barbie previu é que ele não chegaria nem numa disputa de cinturão. Não venceu o Martin Budai, cara, é complicado, né? Imagina o que tem pela frente se ele fosse pegar lutadores ranqueados. Em que pese que o Budai é ranqueado, né? Mas melhores ranqueados do que o Budai. Enfim, esse era o meu espinho. E bora pro UFC Mequetrefe. UFC Vega 108, Taira versus Park. Vocês já vão entender por que eu estou me referindo a este UFC como UFC Mequetrefe. Começando a pergunta capiciosa para o senhor Barbie. Olha o malvado sorrindo aí. E aí vem a pergunta que não quer calar. A luta principal deste evento é no peso mosca masculino. Aí o que eu quero saber é o seguinte: pensando no melhor desafio para o Pantoja, e quando eu falo melhor desafio, Barbie, não é o melhor desafio para o Pantoja vencer. Não é isso. É pensando. Você, um purista da luta, olhe como um amante do esporte. Qual o melhor encaixe do ponto de vista da luta e não para o Pantoja vencer? Para uma luta excitante. Quem é uma ameaça? O Pantoja está tão dominante, né? Quem pode oferecer risco para o Pantoja? Taira ou Parque? Pensando nisso,
Quem seria melhor vencer a luta principal deste sábado? Tatsuro Taira ou Hyun-Sung Park? Eu acho, honestamente falando, os dois são lutadores extremamente talentosos, mas para responder a pergunta, seria o Tatsuro Taira, na minha opinião, é um lutador mais talentoso. Eu acho que ele tem um teto maior, mesmo que ele esteja vindo de uma derrota, a primeira derrota da carreira dele. O Park, ele ainda, eu acho que está assim, no campo de estreia do UFC, embora ele aparente ir muito longe, tipo, já são 3 vitórias seguidas e 3 vitórias extremamente dominantes, mostrou um jogo extremamente completo. Eu acho que em questão de casamento estilístico, seria mais interessante ver o Taira, porque é um cara que conseguiria fazer chão com o Pantoja. Tem um chão do mais alto nível, acho até que a luta ficaria mais tempo na trocação, justamente porque nenhum deles ia querer se arriscar tanto. Eu acho que seria uma luta mais bonita de se ver nesse aspecto, porque os dois têm um bom wrestling, os dois têm um excelente jogo de chão. O Pantoja tem uma trocação daquele jeito clássico do Pantoja que a gente conhece, e o Taira tenta ser um lutador mais limpo. Ele vem de uma derrota para o Brandon Royval, que foi justamente uma luta que ele teve muitos problemas com a pressão e o volume de golpes do adversário, mas ele também ganhou rounds naquela luta, sabe? E eu espero que ele tenha aprendido muito. Além disso, o Taira tem só 25 anos. A minha expectativa é que ele ainda melhore muito. Eu gostaria que ele vencesse essa luta. Acho que é o lutador que pode ir mais longe entre os dois, mesmo que o Park também seja um excelente lutador. Ótima análise, Barbie. Muito bem respondido. Vou torcer para o Taira, então, porque eu quero lutas excitantes para o Pantoja, né? Para ver se faz ele e o Peso Mosca furar um pouco a bolha. E o Taira também é um pouco mais hypadinho, né? Eu concordo com você. Muito bom. Meloto, o Malvaro tá sorrindo para você, me corrigindo, e a pergunta é a seguinte. Vamos lá, esse UFC Mequetrefe, Meloto, fora a luta principal, tem apenas 2 lutadoras ranqueadas, que é a Carol Rosa e a Cornoni. Tirando isso, é um total de 0 ranqueados neste evento. Isso me fez pensar e me fez querer te fazer a seguinte pergunta. O UFC está com um elenco inchado, Meloto? Ele deveria ter menos lutadores no seu elenco, no seu plantel, e colocá-los para lutar com mais frequência, mantendo a frequência de um evento por semana, ok? Mas fazendo girar mais lutadores ranqueados, melhores lutadores. O elenco está inchado? Essa minha análise faz sentido ou você discorda dela? Então, faz sentido, com certeza. Eu lembro que em 2008, 2009, ali, logo depois que o UFC incorporou o Pride, tinha cerca de 200 lutadores no plantel. Hoje a gente tem mais de 600. Né? Às vezes ultrapassa esse número, às vezes diminui um pouco, mas em média é isso. E o número de eventos na época lá era 20 eventos por ano, 10 pay-per-views, assim, 8 pay-per-views, 10 no máximo. E hoje a gente tem mais de 40 eventos por ano, duplicou. Só que não foi proporcional esse aumento de eventos, assim como aumentou o número de lutadores, não aumentou o número de eventos. E na época a gente já tinha, às vezes, umas lutas principais, assim, uns cards bem ruins. Nem todo evento tinha disputa de cinturão, Fight Nights com nomes ali que, às vezes, alguns nomes desconhecidos. Então, imagina hoje, né? Com tanto lutador e com proporcionalmente menos eventos para esses lutadores serem inseridos. Eu sei que o número de lutas por evento aumentou, isso é um bom ponto, mas eles não estão conseguindo fazer cards atrativos com frequência. Essa globalização que hoje existe no MMA, né, com vários países sendo explorados, então eles acabam pegando os lutadores de mercados, às vezes pouco, com nível baixo, né, a exemplo daquele Mohamed Yahya nesse último evento, aí, lutador dos Emirados Árabes, péssimo lutador. Então esse tipo de lutador aí que tá compondo às vezes o elenco aí quando não precisava, né. Eu concordo, não tem nem o que discutir, é um número muito excessivo, só que tem aquela coisa, né, talvez se diminuir o número, vai ter que diminuir o número de eventos e aumentar a frequência e diminuir muito o número de lutadores também, né? Ô, Beloto, desculpa te corrigir. É que a minha provocação, minha pergunta é justamente essa: diminuir o número de lutadores, demitir uma galera, enxugar um pouco o plantel e não diminuir o número de eventos. Ou seja, fazer esses lutadores lutarem com mais frequência. Cara, a gente tem lutador lutando
uma vez por ano. Pelo amor de Deus. A gente da época, Meloto, que esses caras lutavam 3, 4 vezes na noite. É pedir demais pedir pra um... Ô, Barbie, é pedir demais pedir pra um lutador lutar 3 vezes no ano? Eu vou só complementar aqui. Esse é um problema que o próprio UFC gostou de ter. O Dana White mesmo deu uma entrevista dizendo que os lutadores não deveriam ganhar muito dinheiro, porque isso, para ele, faz com que o lutador se desanime um pouco, perca um pouco da motivação de lutar. Então, se ele lutar com muita frequência, pode ser que logo o lutador queira sair do esporte. Então, tem um ponto aí que eu acho que talvez é prejudicial pro UFC. O UFC não quer isso. Quer que o lutador luta 2 vezes por ano, 3. Não, o negócio é que esse problema já não é de hoje, né? Eu acho terrível, rapaz. Eu acho que é como você falou, o problema do UFC, do elenco inchado do UFC, é que eles contratam todo mundo. Você vai no Contender Series e ganha a luta, é muito difícil você não receber contrato, e eles ainda estão contratando outros lutadores, igual o Meloto falou desse Muhammad Ali que lutou na semana passada. Pô, o cara nem sequer passou no Contender Series, ele tem 3 lutas pelo evento e perdeu todas as 3. E é aquela coisa, eu não quero nem ser malvado com o cara, mas este claramente não é o seu lugar. E aí a maior parte do UFC agora tá nesse nível, é por isso que eu chio demais quando gente vem falar assim, porque esse cara, campeão do Octagon, que é um evento, ou campeão do LFA, não tem nível de UFC. Claro que tem, porque o nível do UFC hoje é baixíssimo, cara. O nível do UFC, realmente, se você for pegar o geral, claro que tem os melhores lutadores do mundo, mas cada categoria tem 200 lutadores. Se você for pegar o pior lutador categoria, você vai ver que o nível é muito menor do que você espera que o maior evento do mundo tenha. Tem que demitir uma galera, sem querer ser malvado, mas tem que demitir uma galera, deixa os caras bons lutar e fazer seu dinheiro. Muito bem, acho que todos concordamos com isso. E bora para o Rampazo Reage. Rampazo reage? Olha só, eu pesquei aqui o comentário do Fernando Guto Júnior, abre aspas. Vocês possuem alguma liga no UFC Fantasy? Gostaria de participar se fosse possível. E a verdade é que, Fernando, não, a gente não possui uma liga no UFC Fantasy, mas eu não sei se você conhece, se você já pertence à comunidade do MMA Meloto. Aliás, só um parênteses, tá? Não possuímos uma liga no UFC Fantasy, mas a gente pode até estudar de criar essa liga aqui, 3 tapinhas. Vamos ver o trabalho que isso vai dar para administrar e tudo, mas você colocou uma pulguinha atrás da nossa orelha e a gente vai dar uma fuçada nisso. Contudo, existe uma liga muito, muito complexa, interessante, desafiadora, com vários níveis, com várias etapas que o Meloto criou e que ele proporciona no MMA Meloto. Quer explicar, Meloto, brevemente como é que funciona o teu esquema lá? Porque, de repente, o Fernando não participa do bolão do Meloto. Aliás, isso é só o bolão ou o negócio já foi para além do bolão? Explica um pouco como é que tá hoje a Liga Meloto. Então, rapaziada, até mudou o nome recentemente, agora virou MFC, né? Meloto Fantasy Championship. E lá você entra como se fosse um lutador. Né? No UFC Fantasy, lá você compete mensalmente, lá tem uma pontuação que vai acumulando no semestre também. Isso o meu também tem, o meu Fantasy tem, mas lá todo final de semana tu enfrenta alguém num confronto direto. E quem fizer mais pontos entre você e a pessoa vence a luta. E aí, conforme você vai vencendo as lutas, você vai subindo no ranking da sua categoria, rumo ao cinturão, que é o grande objetivo, como se fosse um UFC mesmo. E aí, em paralelo, vão rolando outras competições, né? Os melhores da noite são premiados, tem o ranking semestral também. Você faz parte de uma academia, e você compete no ranking semestral individual e por equipes também. Tem rivalidades, trash talk, cartel, os títulos. Enfim, é uma coisa bem completa mesmo, GP, só vendo para conhecer. Então fica o convite aí, se quiser participar, é só me procurar nas redes sociais. Vai ser muito bem-vindo. Bom, Fernando, comenta aqui se você já faz parte do, como é que chama? MFC. É isso aí. E se não, tá mais do convidado, chama o Meloto aí no privado lá no Instagram. E obrigado pela dica, porque você colocou uma pulga atrás da nossa orelha aqui com relação a uma liga do UFC Fantasy. Quem sabe, né? Vai virar concorrente do Meloto, então a gente não sabe se é uma boa ideia, mas vamos estudar.
UFC Mequetrefe, UFC Vega 108, Taira versus Park. Vou dar a nota de corte para este evento, não sem antes dizer qual a nota do evento passado do UFC Abu Dhabi. O UFC Abu Dhabi recebeu uma nota de corte 8, porque o card estava muito bom, né? Então a nota de corte foi 8. E o evento, na minha opinião, e sou eu que dou a nota, sinto muito, quem manda nesta nota sou eu, o evento deixou a desejar. Nota 4 para este evento. Nota 4. Nota de corte foi 8 para o card, nota do evento 4. Este UFC Mequetrefe, Vega 108, está partindo de uma nota de corte 3. A melhor, se as lutas forem as 11 lutas, é um evento curto, com poucas lutas. Se as 11 lutas forem espetaculares, o evento vai receber nota 3. A nota vai ser nota 3. Porque partiu de um card ínfimo. De um card que deixou a desejar. É assim que a banda toca nessa minha avaliação aqui. Vocês vão entender, vamos ver quem discorda de mim, o porquê dessa nota de corte tão baixa, 3, para este evento. Meloto, que horas começa o card e qual a primeira luta Mequetrefe? Eu achei que tu ia dar uma nota ainda pior, porque tem o Neil Magny no card, né? Então, assim, vai piorar ainda mais. Ele colaborou para essa nota. Fico pensando no evento que for a nota 1, assim, como é que vai ser, né? Pelo amor de Deus. Bom, a primeira luta tá prevista para começar às 19 horas, na hora de Brasília. A gente vai ter a Pira Rodrigues contra a Kathleen Souza. Aqui é uma luta entre lutadoras que eu vejo com bom potencial na categoria. A Pieira tem um ótimo jogo de quedas. Essa aqui vai ser a grande dúvida, né? Se essa luta aqui vai a Pieira vai conseguir controlar a Kathleen no chão. Em pé eu dou um pouquinho mais de vantagem para Kathleen, que ela tem uma trocação ali bonita de se ver. Eu pelo menos gosto do estilo agressivo dela. Só que a Pieira, ela impõe um jogo físico ali, difícil de bater, e aí por conta desse aspecto, eu já vi a Kathleen Vieira ser quedada por outras lutadoras, tô palpitando na Pieira Rodrigues aqui por uma decisão. E na sequência, Melo? Depois a gente vai ter o Rafael Estevam contra o Felipe Bunes, luta entre dois brasileiros. O Estevam é bem favorito, né? Assim, eu não sei como que o UFC tá vendo o Felipe Bunes, porque estão dando ele para pedreiras, né? Tentaram casar ele contra o André Mascote e agora contra o Rafael Estevam, que tá invicto no MMA. Então, assim, será que o UFC tá vendo ele com um nível alto para enfrentar esses caras mesmo, que estão bem? Ou é porque estão dando ali para os caras palitarem os dentes, né? Então eu fico meio assim, né? A luta que o Felipe Bunes fez contra o Joshua Van foi muito ruim, assim, cara. Deixou uma impressão muito ruim, porque ele até tava fazendo um jogo duro ali, só que do nada o cara vira um soco de pancada, assim, o Joshua Van, não sei o que aconteceu ali, o Felipe Bunes deixou uma impressão muito ruim naquela luta, e por conta daquela péssima impressão, eu acho que ele não é um lutador tão bom assim, então meu palpite vai no Rafael Estevam mesmo. E Meloto, chegamos à terceira luta Mequetrefe desse evento, qual é? Bom, aqui, hoje realmente esses lutadores não têm relevância alguma, mas futuramente o Austin Bashi, ele pode ser um grande lutador, tem muito potencial, um wrestler muito agressivo, chegou a pegar as costas do Christian Rodrigues, né, que é um lutador duro, várias vezes, então ali ele acabou sendo um pouco anulado, né, o jogo dele, mas se o adversário dele não tem uma boa defesa de queda, ele deve brincar, porque ele tem um nível muito absurdo nessa área. E o John Yanis, né, que é o adversário dele, tá pegando essa luta de última hora, era campeão aí do Fury UFC, é um striker, tem uma boa trocação até, mas eu não vejo muitas chances para ele. Eu acho que o Austin Bashi vai finalizar, inclusive, vai pegar as costas dele, coisa que na luta que ele foi campeão aí recentemente, ele deixou o cara pegar também as costas dele, o John Yanis. Não é bom nessa área, não. E aí na quarta luta, Barbie, pelo peso médio, a gente tem os incríveis lutadores Nick Klein e Andrei Pulyaev. O que você tem para falar pra gente desse confronto Estados Unidos versus Rússia? Vamos tentar colocar um pouco de graça nessa luta?
Nossa senhora, agora você me deixou numa situação complicada, porque eu só tinha coisa ruim pra falar. Tipo assim, essa é uma luta de baixíssimo nível. Essa é uma luta que, como eu já tinha falado antes, essa luta não deveria estar acontecendo dentro do UFC. Nick Klein tem uma luta dentro do evento, novamente. Ele entrou pelo Contender Series com uma ótima performance, inclusive finalizou o adversário em 40 segundos. E a estreia dele contra o Mansur Abdulmalik nem foi uma estreia ruim, no sentido que ele era muito azarão para essa luta, ele acertou um rodado sinistro no primeiro round, quase fez o cara ver estrelas, e depois foi brutalizado no segundo, tomou uma sequência, foi quedado, sofreu ground and pound. Enfim, o que ficou aparente é que, tipo, ele tem o poder da surpresa, sabe? É um lutador imprevisível, tem um nível decente de chão, tem alguns golpes imprevisíveis em pé, esse rodado pegou ele muito surpresa, e ele tentou fazer coisas assim a luta toda, sabe? Golpes rodados, cotovelados rodados, chutes rodados, esse tipo de lutador que ele vive assim, ele não tem um método em pé, mas ele tem a iniciativa. Do outro lado, a gente tem o André Puliaev, também vindo do Contender Series, também estreou na última luta contra o Christian Leroy Duncan, e bicho, ele tomou um cacete, sabe? Ele tomou uma surra em todas as áreas, não entregou competição nenhuma contra o Christian Leroy. Foi daquelas lutas que o Christian tava até assim, eu nem sei mais o que de interessante eu posso fazer contra esse cara, porque eu bato, ele se defende, às vezes, e não reage. Esse aqui, eu vou dizer assim, eu realmente vi pouquíssima coisa do Puliaev por essa luta que ele fez dentro do UFC. Fora do UFC, ele tinha algumas vitórias contra lutadores, a grande maioria lutadores com pouquíssimas lutas, algumas vezes até estreantes, ou lutador que tinha, tipo, uma ou duas lutas profissionais. A luta dele no Contender Series foi o lutador de mais alto nível que ele já teve. Para essa luta, eu vou dizer assim, eu acredito que o Nick Klein seja o favorito entre os dois. Eu, pelo menos, já vi o Nick Klein lutando contra competição de mais alto nível. Eu acho que ele teve um primeiro round legal contra o Abdul, mesmo que eu acho que tenha sido tipo assim: dependeu de um golpe, acertou um golpe e o golpe meio que definiu o round para ele. Apesar disso, eu acredito que ele seja um lutador mais testado. Eu confio mais nas habilidades dele. E o Puliaev, cara, o Puliaev não me mostrou absolutamente nada. Absolutamente nada, então eu tenho que ir de Nick Klein. Ô, Barbie, só rapidinho, né, cara, na próxima luta, neste evento Nequetref, tem um lutador que a gente gosta muito, né, que é o Rodolfo Vieira. Mas, verdade seja dita, não vem entregando lutas excitantes nas suas últimas exibições. Gostamos muito dele e ele vai pegar um lutador que pode entregar uma luta difícil para ele. Você concorda comigo, Trezangor? Quem você acha que sai vencedor, Barbie? Cara, eu vou te dizer que, assim, que estilisticamente é um casamento meio ingrato pro Rodolfo, né? Ele tá pegando um cara que é baixo pra categoria, forte pra caramba. A maior parte das derrotas que o Trezean teve, ele perdeu a luta em pé mesmo. Tipo, ele é um trocador com um enorme poder de nocaute, uma bomba na mão, mas não é um cara que tem uma defesa muito boa, não tem uma grande variedade de golpes. Só que o Rodolfo também não tem toda essa capacidade em pé, né? Ele é um cara bem fundamentado, que tem um bom jab, a guarda sempre alta. Mas para essa luta, o ideal seria realmente conseguir as quedas. E eu acho que é um casamento meio ingrato para ele nesse sentido, sabe? É difícil conseguir quedar um cara que tem um centro de gravidade tão mais baixo que você. E o Trezean é um grappler razoável. Não diria que ele é super bom, mas ele é um grappler decente, com uma defesa de quedas também decente. Eu acho que é um casamento ingrato, mas eu também vou dizer que eu acredito que a diferença de nível aí seja significativa. Eu acho que o Rodolfo, como um todo, é um lutador superior, mesmo que o casamento não encaixe muito bem. Eu acho que é isso que faz o palpite ser complicado, porque se fosse só quem é o melhor lutador entre os dois? Claramente é o Rodolfo. É só uma questão de como que ele vai adaptar o jogo, mas eu acho que até mesmo as armas do Rodolfo em pé podem ser funcionais aqui para manter o Trezean na distância e conseguindo uma queda, eu acho que realmente ele vai conseguir definir essa luta com alguma facilidade. Eu vou palpitar no Rodolfo Vieira, é uma luta bem arriscada, mas eu vou de Rodolfo. E Meloto, chegamos na última luta desse super card preliminar, hashtag contém ironia. Qual é a luta? É entre o Rinia Nakamura contra o Nathan Fletcher. Eu conheço mais o Rinia, é um wrestler de alto nível, principalmente para o Japão, não é tão comum a gente ver japoneses bons nessa área no MMA, e vejo muito potencial para esse cara, velho, e acho que ele tá bem no nível bem acima do Nathan Fletcher, que
pelo menos até então não me mostrou muita coisa. O cara que não conseguiu ganhar o TUF 32, né? Perdeu pro Kaan Ofli, ou seja, não chegou nem na final. Então, acho que o Rinia Nakamura tem boas chances aqui, deve vencer essa luta, provavelmente numa decisão dos juízes. E aí, Melo, que horas começa o card principal do UFC Mequetrefe desse sábado? E qual a primeira luta dele? 22 horas, e a primeira luta é entre o Dani Silva contra o Kevin Vallejos, né? Estados Unidos contra a Argentina. 2 strikers de origem, o Dani Silva... aliás, os dois vieram do Contender Series. O Kevin Vallejos me chama mais atenção aqui, tá? Ele fez uma luta muito dura com o Jean Silva no Contender. De lá pra cá, só engatou vitórias, estreou no UFC muito bem. Me chama, assim, tem muito potencial, mais do que o Dani Silva, então creio que essa luta vai ficar nessa área da trocação, onde o Kevin Vallejos, pra mim, é superior e vence essa luta numa decisão dos juízes também. E aí a gente chega na segunda luta do card principal, pelo peso meio-médio. Ô Barbie, por favor, diga pra mim que o Eliseu Capoeira vai espancar o Neil Magny. É isso que vai acontecer? Cara, eu não sei se é isso que vai acontecer. O Eliseu, assim, obviamente os dois já não estão mais no auge. Eu acho que o Eliseu era um pouco mais dependente das capacidades atléticas dele do que o Neil Magny. Eu acho que o Eliseu tem toda a capacidade de controlar essa luta na trocação, meter o chute baixo, complicar a luta do Neil Magny através da força física. Ele também tem um grappling de alto nível. Eu acredito que o Eliseu pelo menos começa ganhando essa luta, sabe? Eu não sei como é que ele chega no final dela com o trabalho de clinch, que é essa coisa que o Neil Magny sempre faz em toda luta. Vou dizer assim, eu confio no Eliseu. Eu acredito que ele vai estar bem preparado para essa luta, especificamente porque o Neil Magny é um dos caras mais fáceis de se preparar, no sentido de, existe um plano de jogo claro. Não sei se todo mundo vai conseguir fazer o plano de jogo, mas a preparação é óbvia, sabe? O que você tem que fazer ali é óbvio. E o Neil Magny vai fazer o que ele sempre faz: ser grande, ser longo, tentar pegar o adversário no clinch, forçar ele a fazer força o máximo possível, às vezes ser atingido por chutes baixos, se for quedado, ser controlado durante longo tempo, mas tentar conseguir uma reversão para trabalhar por cima. Eu acho que o Eliseu tem boas chances aqui, o meu palpite vai nele sim. Bom, 5 horas de evento se passaram e chegamos nos primeiros lutadores ranqueados deste evento, o UFC DH 108, no caso lutadoras. A Carol Rosa contra a Nora Cornoli. Conta pra gente, Melo. Pois é, a Carol, 10ª colocada no peso galo, contra a Corlone, que é a 12ª. Vejo a Carol como bem favorita nessa luta, passou por testes mais... por testes superiores, né? A Nora, não, ao meu ver, não tem vitórias muito expressivas no evento. Creio numa vitória da Carol Rosa aqui por decisão dos juízes. Ela é uma atleta bem melhor. A Nora Corleone foi muito vulnerável, mostrou muita vulnerabilidade na luta contra a Jaqueline Cavalcante, por exemplo. É uma lutadora que cede à pressão, que não tem um queixo também, talvez muito bom ali, porque sentiu alguns golpes e quase foi nocauteada, assim, cedeu muito facilmente. Então, Carol Rosa aqui, bem tranquilo, acredito. E aí a gente chega, Melo, numa luta que com potencial de ser uma luta interessante, né? Pelo peso leve. Qual que é a próxima luta? É entre o Elvis Brenner contra o Esteban Ribovitz. Aqui mais uma luta entre lutadores que não estão no ranking, mas lutadores bons de se ver, cara. Entretenimento puro aqui. Brasil-Argentina, né? O que já dá também mais um tempero aí. O Elvis, atleta da Shootbox, Diego Lima, agressivo. O Ribovitz também. Creio numa luta aqui que vai para a decisão dos juízes, porque são dois atletas muito guerreiros. Coração puro aí na luva. Acredito numa vitória do Ribovitz. Vou de Ribovitz nessa. Eu acho que é um atleta mais talentoso, mais promissor. Tende a ter um teto maior do que o Brenner. Então acho que nesse momento ele também está um pouco melhor. Eu vou de Esteban Ribovitz por decisão. Cavaleiros e Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas, Igor Meloto vai dizer agora qual é o co-main event do evento deste sábado. Qual é o co-main event, Meloto? Matheus Rebeck contra o Chris Duncan. Tá, é brincadeira. É brincadeira. Vai, Meloto, conta pra gente.
E aí não tem nem como eles se defenderem muito, né, o UFC, porque esse era o co-main event planejado desde o início, né? Não é como a luta principal que foi remanejada e tal. Bom, aqui é uma luta entre dois lutadores também que trazem um entretenimento também, né? Legal de se ver, só que a luta não tem relevância alguma ainda no momento. O Rebek é um cara que vai pra guerra também, se precisar. Tem uma trocação boa, é legal de se ver. Um ground and pound também interessante. O Duncan é um cara agressivo também. Eu creio que aqui a gente vai ter uma luta muito legal de se ver. E o meu palpite vai no Rebek. Eu acho que ele... Essa última luta dele me surpreendeu muito, que ele fez lá com aquele lutador com um nome bem estranho. Então eu tô confiante nele. Eu acho que ele vai vencer o Chris Duncan, que já perdeu aí algumas lutas que eu não esperava. Tomara, cara, tomara que esse evento nos apresente lutas espetaculares para eu vir aqui na quinta-feira que vem e dar a nota 3 para o evento, que é o máximo que ele pode conseguir. E aí chegamos na ADLP, na análise da luta principal. Chamo para a bancada João Menegali Barba, o Capitão Carisma. Quero que você conte primeiro sobre ele, o homem do Japão, sexto colocado no peso mosca feminino, Tatsuro Taira. O que ele vai trazer? Qual o jogo dele para vencer o sul-coreano que vai estar do outro lado do octagon? Tatsuro Taira, senhoras e senhores, provavelmente o prospecto com mais hype dos pesos moscas, mesmo nessas alturas do campeonato. Eu acredito que, assim, o nível de talento já demonstrado em comparação com a idade dele e com o quão rápido ele está escalando os rankings é uma coisa sem muitos precedentes. É um cara muito rápido, extremamente técnico, principalmente um grappler do mais alto nível. E que até o momento está demonstrando uma grande evolução de uma luta para outra, está demonstrando saber o que fazer durante a trocação também, mesmo com algumas limitações. Ele vem de uma derrota para o Brandon Royval, que na minha opinião é uma das lutas que é uma derrota de aprendizado. Aliás, eu falei aqui o prospecto de maior valor, eu só quero deixar bem claro que o Joshua Van não entra nessa, porque o Joshua Van já vai disputar o cinturão, obviamente. Mas enfim, Tatsuro Taira ele depende muito das quedas, como um grappler deveria fazer. Ele vem melhorando na trocação o suficiente para não passar mal em pé contra caras que conseguem bloquear as quedas, ao menos inicialmente. A última vitória dele foi contra o Alex Perez e foi uma luta bem dura, no sentido que o Perez estava conseguindo colocar golpes duros, estava conseguindo complicar a parte das quedas, só que quando a queda aconteceu no segundo round, depois de um primeiro round que foi bem competitivo, que o Pérez teve uma leve vantagem, mas também foi atingido por muitos golpes, pelo boxe bem bacana que o Taira mostrou. No segundo round, quando a queda aconteceu, o Taira já conseguiu fazer uma manobra de sucuri lá, que ele estourou a perna do Alex. Que tipo assim, ele tem um jogo de chão que não só a gente questiona muito lutadores que vêm do grappling quando eles passam para MMA, que eles começam a esquecer de como trabalhar com golpes quando a luta cai no chão, mas o Taira não é muito disso. O Taira vai para machucar. Ground and pound, se for necessário, ele bate, se não for necessário, ele passa, ele vai para a finalização, quando a finalização aparece para ele, o que for possível fazer, ele faz, tem boas quedas, já mostrou ser capaz de lutar 5 rounds, como eu falei, mesmo que ele tenha tido essa derrota para o Brandon Royval, foi uma derrota de aprendizado, ele ganhou 2 rounds ali, acabou perdendo porque o oponente é um monstro com volume de golpes fora do normal para qualquer categoria, sabe? Um cara extremamente difícil de se lidar e acabou superando o Taira nessa, mas 25 anos ainda tem muito espaço para crescer, já está mostrando um boxe bem alinhado, uma boa capacidade de quedas, um bom jab, ótimas finalizações, bate bem quando a luta chega no chão, é muito capaz de travar o oponente nessa área e acho que ele só tem a melhorar. Eu tenho certeza que ele vai trombar numa disputa de cinturão no futuro, e isso seria tipo assim o menor teto que eu vejo pro Tyler. Para mim, ele pode ser campeão e ele pode ser dominante nessa categoria, inclusive. Obrigado, Barbie. Você, inclusive, me alertou aqui que eu posso ter dito categoria peso mosca feminino na apresentação do Tatsuro Taira. Se assim eu fiz, corrigido está, né? São 2 homens, são 2 brutamontes do peso mosca.
a categoria masculina, por favor. E do outro lado temos o Yoon Sung Park, lutador da Coreia do Sul, não ranqueado neste evento principal, na luta principal deste evento. Que riscos que este não ranqueado, mas um bom lutador da Coreia do Sul, pode oferecer ao hype que orbita Tatsuro Taira, Barbie? Eu acho o Park um excelente lutador, cara. Eu só acho que esse é um passo maior que a perna nesse momento. Posso estar errado, mas o cara tá pegando uma luta de última hora contra um lutador extremamente talentoso, mais jovem, melhor ranqueado, mais bem preparado, mais experimentado dentro do evento. E eu também acho que mais talentoso. Mas o Hyun-Sung Park, ele já aparenta ter um jogo extremamente coeso, inclusive é um cara que eu gosto muito de ver lutar. Só que ele só desempenhou esse jogo contra oponentes de baixo nível, né? As lutas que ele fez dentro do UFC foram contra o Shannon Ross, que é basicamente o saco de pancada de nós todos. Tem 4 lutas no evento, perdeu as 4 por nocaute. E contra o Carlos Hernandes. O Carlos Hernandes também é um cara assim. Carlos Hernandes é muito experimentado dentro do UFC, mas perdeu a maior parte das lutas que fez e perdeu de forma acachapante no geral. Inclusive, perdeu uma luta para o Tatsuro Taira, que transcorreu na trocação, sabe? Mas o Hyun-Sung Park, até o momento, ele demonstrou um boxe que eu achei bem alinhado, sabe? Eu gosto das combinações dele na curta distância, da forma que ele trabalha os golpes no corpo. Ele tem bons chutes também, eu gosto dos contragolpes dele, principalmente contragolpes de direita, e é um cara que ele pega muito bem o clinch a partir de qualquer posição, e ele consegue trabalhar com joelhos, cotovelos, e tenta buscar as costas do adversário a partir do clinch. Ele é um wrestler de bom nível, e é por isso que eu tô falando que os métodos dele são bem interessantes, porque ele já demonstrou não só um poder de nocaute, uma capacidade de finalização, mas como que ele transita muito bem nessas duas áreas, sabe? Ele tem muitas opções, é um lutador de muitos recursos, já tem vitórias por nocaute, já tem vitórias por finalização dentro do UFC, em lutas que ele escolheu o que ia acontecer. Ele escolheu onde que a luta ia transcorrer, ele escolheu a forma que ele ia vencer. O que eu não gosto muito no Hyun-Sung Park, pelo menos que apareceu até o momento, é que ele toma bastante golpe, sabe? Ele bate muito pesado e isso está fazendo com que ele vença as lutas, mas infelizmente é um cara meio peneira, nesse sentido. A estreia dele contra o Seo Gutchog, ele recebeu um knockdown em dado momento, venceu através do nível de wrestling, também estava levando a melhor na trocação, mas tinha um certo problema aí, tinha um certo perigo, e até mesmo essa luta contra o Shannon Ross foi uma luta disputada em pé, mesmo que a diferença de poder e capacidade de absorção fosse bem clara desde o início, sabe? Então, eu tenho umas dúvidas nele em relação a esse aspecto. Eu também acho que ele nunca enfrentou alguém que quer colocar ele para baixo. Não sei como é que ele vai lidar com esse tipo de coisa. Ainda, mesmo que ele não seja um cara tão novo quanto o Taira, ainda é um cara bem novo para a categoria, tem muito para onde crescer e já aparenta ser um lutador bem completo. Eu acho que vitória ou derrota a gente tem que ficar de olho nele. Bom, Barbie, te ouvindo, né? Ficou muito claro que o teu palpite está indo no Tatsuro Taira. Por que você acha que ele vence? E como que isso vai... Ok, antes de eu falar sobre isso, eu só queria ressaltar aqui o que já foi dito nesse podcast, que esse é um UFC mequetrefe. Essa luta como luta principal é uma piada. A luta com a principal, como uma luta com a principal, também é uma piada. Eu tenho a sensação que neste ano a gente já falou pelo menos umas 6 vezes, este é o pior card que o UFC já fez. E olhando para esse card, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que esse card vai ser divertidíssimo. Eu acho que tem muitas lutas bem casadas, eu acho que tem muitos lutadores que entregam entretenimento aqui, mas eu também acho que a maior parte dessas lutas não deveria estar acontecendo dentro do UFC, e eu não acho que a maior parte desses lutadores deveria estar lá. Eu acho que essa luta entre Tatsuro Taira e Hyun-Sung Park deveria estar acontecendo na abertura ou no card preliminar de um numerado, possivelmente, mas não deveria ser a luta principal de card nenhum. Lamentavelmente, esses são os fatos. Um desses lutadores não é ranqueado. Só isso deveria fazer com que essa luta não fosse evento principal. Mas falando de como eu acredito que a luta vai transcorrer, eu acho que aqui é a diferença de experiência e a diferença de teste dos dois que vai fazer a diferença, sabe? Porque, e isso pode parecer besteira, mas é aquela coisa que o Park, ele parece muitíssimo bom, mas ele também enfrentou uma competição de muito, muito baixo nível em comparação com a do Taira. Eu sei que o Taira
consegue lidar com um volume alto na trocação. Eu sei que ele consegue lidar com caras com bom wrestling. Eu sei que ele consegue, inclusive, trocar com esses caras. Ele consegue trocar com trocadores quando a ocasião se faz necessária, e ele consegue fazer isso por 25 minutos quando o problema aparece. Eu acredito que aqui, mesmo que o Park tenha mais poder de nocaute e uma melhor habilidade quando a luta entra na média para curta distância, eu coloco a habilidade do Taira de controlar a distância na longa, com seu jab, com seus golpes retos, como um grande problema para ele. E quando a luta vai para curta, eu acho que o Taira pode aproveitar as oportunidades para colocar essa luta para baixo. Novamente, eu acho o Park um ótimo wrestler, mas eu nunca vi alguém querendo colocar ele para baixo. E eu posso dizer meio que a mesma coisa pro Taira, mas eu também não acho que seja interessante pro Park colocar ele para baixo. Eu acho que o Park consegue se virar no chão contra o Taira, mas definitivamente não é uma área que ele deveria querer estar. Fora isso, a gente está falando aqui de um cara que está pegando a luta, faltando o quê? 3, 4 dias para a luta acontecer, tendo que fazer corte de peso. Não sei se o Park tinha alguma luta marcada, se ele tinha, vocês, por favor. Não, acho que ele tinha sim, né? Contra o Erceg? Não. Eu acho que era essa a luta que o Park tinha marcado. E é um jogo completamente diferente. Não podia ser um jogo mais diferente do Tatsuro Taira. Então, se existia uma preparação específica, essa preocupação foi completamente gasta aí por nada. Sabe, os caras fizeram todo um plano de jogo e agora o plano de jogo sabe tudo aquilo que a gente treinou? Ignora, bicho, porque você vai ter que fazer o oposto. Eu acho que é uma luta bem diferente da que o Park estava se preparando. Eu acho que ele vai se complicar bastante nas nuances que o Taira traz, principalmente porque o jogo que o Park se destaca mais é o jogo que o Taira é um prodígio absoluto. Eu acho que o Park vai ter que manter essa luta em pé, trabalhar com combinações, trabalhar golpes no corpo, e mesmo assim eu vejo o Taira colocando essa luta para baixo, até mesmo levando a superioridade em pé com golpes retos, com melhor condicionamento físico. Então o meu palpite está indo no Tatsuro Taira. E teremos 25 minutos de luta, Barbie? Eu acho que a gente vai ter pelo menos 15 minutos de luta. De resto aí, eu acho mais complicado de prever. O Taira é um excelente finalizador, mas eu acho que ele vai enfrentar uns perrengues aí, vai ter que exaurir um pouco o Park para conseguir a definição. Não entendi. Ele vai vencer por decisão ou por definição? O que eu tô falando é que eu acho que se a gente for ter uma definição, vai ser nos rounds de campeonato. Tendo que palpitar, eu acho que eu diria decisão. Muito bem, muito bem. Obrigado pela análise, Barbie. E bora para o campo minado. Campo minado. Como sempre, recapitulando o que aconteceu no evento passado, vejam só. Acertamos mais uma vez, eu e Meloto acertamos de novo. E dessa vez o Barbie também acertou. Fato raro, talvez inédito nessa nova versão de Campo Minado, em que os três gabaritaram e deram check, hein? Absolutamente inédito. Quando um acerta, já é Natal aqui, imagina os três. Pois é, o Barbie foi de Tabata Hit vencendo a Amanda Ribas, pagando 2,50, check para ele. Eu fui de Bogdan Guskov vencendo o Nikita Krylov, pagando 2,50, check para mim. E o Meloto foi de Dave Grant vencendo o Damon Blackshear, pagando 3,75, check para o Meloto. 3 zebras, 3 acertos, pensando que 3 tapinhas é fraco. A gente errou por semanas, né? Quando a gente acerta, tem que vir aqui e tirar onda. E vamos ver o que vai acontecer neste evento Mequetrefe. Meloto, você é o primeiro. Qual é o teu palpite, a odd, por favor? Eu estou indo no Trizan Gore vencendo Rodolfo Vieira, pagando 2,75. Não é a minha torcida, mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu tô palpitando no Gore mesmo sem olhar a odd. Pra mim, eu acho que ele vence. Olha o cara aí, traidor da pátria. Traidor da pátria, Barbie. Gringuete safado esse Meloto. Ó, se eu puder, eu te como na porrada. Ah, bom. Barbie, você é o segundo. Qual é o teu palpite, a odd, por favor? O meu palpite vai no Nathan Fletcher vencendo Ria Nakamura, que tá pagando 4. Gulosinho. E eu tô indo na luta principal de Rin-Sun Park, vencendo o Tatsuro Taira, pagando 3,50. Prevejo uma luta equilibrada ali. Concordo com o favoritismo do Taira. Mas
3,50, uma odd boa, né? Um lutador invicto, luta dura, vai que. E vamos empacotar essa edição de 3 tapinhas com os tapas de despedidas. Começando por mim, que não tenho tapa de despedida, estou bem resolvido, não quero esbofetear a cara de ninguém, também não quero cumprimentar ninguém. Passo a bola para você, Barbie. Qual o teu tapinha de despedida? Você tá no amor ou tá no ódio? Seu capitão quer estar no amor, mas ele nunca tá. Nunca tá. O esporte não deixa. O esporte não deixa, porque quando não é a organização fazendo besteira, quando não é o esporte sendo estúpido como um todo, são os lutadores. Então, o meu tapa na cara. Aqui tem Senhoras e coragem. senhores, cheguem aqui com o seu capitão. O meu tapa vai na cara do Borrachinha. Vagabundo, né? Ganhou uma luta, deu uma declaração, acho que foi agorinha, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que estavam perguntando, mas você gostaria da torcida dos brasileiros? Ele falou, não, não gostaria não. E tipo assim, o Jean Silva já deu uma declaração dessa forma, e que foi besta também. Foi besta, só se mantenha calado, mas o Jean Silva, ele só detesta que a galera mande hate nele. Só detesta ver brasileiro falando, pô, bicho, você luta nada, você vai perder a próxima. Detesta. Isso, infelizmente, é uma praga que toda pessoa famosa se sujeita. O Borrachinho, por outro lado, ele não só falou, eu gosto disso, mas ele também falou, o negócio é que torcedor brasileiro é irrelevante, né? Vocês não compram ingresso, vocês não compram produto, então, tipo assim, nem ligo. Eu tenho meus treinadores brasileiros, minha família é brasileira, mas o esporte é internacional. E, cara, isso é tão gratuito. Porque se ele ainda fosse falar, oh, vocês são uma torcida que só torce para time que está ganhando, o que é uma reclamação extremamente válida, inclusive, seria uma coisa, mas não, ele está falando, eu nem ligo para vocês me detestarem, na verdade eu gosto que vocês me detestem porque movimenta a rede social, mas vocês são irrelevantes. Bicho, isso é um tapa na cara extremamente desnecessário, é cuspir gratuitamente na cara de toda a torcida brasileira. Tipo assim, é impossível alguém simpatizar com essa declaração do Bosch. Discordo de você. Para não, olha aqui, Borrachinha só falou verdades. Só falou. Tapa na, ó, o meu tapa vai na cara do Rampazzo por concordar com o Borrachinha. São dois topeiras, enfileira cada um dos dois. É um tapa para cada. A sua mão carismática é a sua mão mais carismática aqui. Porque vocês vêm com essas palhaçadas para cima de mim. Porque, para mim, o lance aqui é que, independente de ser verdade ou não, para mim o problema é a gratuidade. Sabe, por que você, como figura pública que não tem absolutamente nada contra o povo de que você está falando, isso aqui está na declaração do Borrachinha, ele realmente fala, não ligo se vocês gostam de mim ou não, mas por que você está pegando o povo brasileiro e falando, vocês são irrelevantes? É gratuito, ele não está nem falando isso porque eu estou bravo com o povo brasileiro, porque esse que é o caso do Jean Silva, né? Dá até para você simpatizar com o Jean Silva de falar, pô, é chato. Sabe, você deveria se manter distante dessas declarações, mas eu entendo de onde vem essa raiva. Eu entendo que se você entra na internet e fica lá cozinhando esses comentários, te xingando o dia todo, eu entendo que você tá chateado, mas o Borrachinha nem chateado tá. Ele só olhou pra torcida brasileira e falou, vocês são irrelevantes, eu sou mais eu. Gringo? Não, isso aqui pra mim é gringuete safado, inclusive. E Rampazzo tapa na sua cara também. E se reclamar, vai tomar 2. Eu só quero dizer o seguinte, se o Borrachinha fosse como lutador metade do que ele é como tuiteiro e produtor de conteúdo, ele estaria batendo recorde de defesa de cinturão do Anderson Silva e do John Jones. Eu acho que o Borrachinha sabe jogar o jogo da atenção como poucos, a ponto de vir aqui arrancar o hate, o ódio do Barbie. Parabéns, Borrachinha. Parabéns. Continue jogando. Só que, por favor, comece a entregar mais dentro do octógono também. Ô, Meloto, qual que é o teu tapete de despedida, por favor? Tá bravo que nem o Barbie? Eu só queria botar uma colher aí, que eu concordo com o Barbie, viu? Porque o Borrachinha hoje, talvez ele não precise dos brasileiros, mas no início da carreira dele, ele precisou, porque ele participou do TUF Brasil, no início lá tava fazendo lutas no Brasil, então no início ali ele precisou. Mas enfim. Vocês são muito magoadinhos demais. Mas o cara vai dizer que o Brasil não presta pra nada, nunca prestou pra nada. Eu acho que isso aí é cuspir no prato que comeu, cara.
E uma coisa só que eu vou concordar com o Rampazzo é que o Twitter do Borrachinha, cara, é uma coisa tão estupidamente fantástica e tão fantasticamente estúpida que eu nem consigo acreditar que é ele que faz aquela porcaria, sabe? Se ele faz aquilo de propósito, é uma parada muito genial. Sabe, porque é um inglês quebrado, com as piadas mais cretinas que você vai ver. É uma parada super zorra total. É incrível, é incrível. Mas o Borrachinha só tomando tapa na cara aqui. Vamos convidar o Borrachinha para participar de uma edição aqui com a gente, Meloto? Bora. Se ele vai aceitar depois dessa. Bora! Os dois aí já piscou o rabicó. Vai lá, Meloto. Qual que é o teu também de despedida? Depois eu sou a Gringuete, mas vamos lá então. O meu tapa ele vai nas costas do Ben Askren, gente, e também do pessoal que tá lutando aí pela recuperação dele. Para quem não sabe, ele teve uma pneumonia aí bem severa, né? Ele ficou um tempão internado, emagreceu bastante, perdeu muito peso, né? E voltou a ser internado agora. Ele teve alta e voltou a ser internado agora porque teve uma infecção de novo. Então, um caso bem grave aí. E meu tapa ele vai, assim, simbolicamente nas costas para dar força para ele, né? Desejar força, energia positiva aí e parabenizar os lutadores, inclusive rivais, que o Jake Paul, né, que lutou com ele, o Jorge Masvidal, inclusive também, que também estão nessa campanha aí, também entraram esquecer a rivalidade aí, porque é uma vida que tá em jogo, né? Então, força aí pro Ben Askren. Cara, é muito, muito triste e surpreendente a história do Ben Askren, o que está acontecendo com ele. Obrigado por atualizar a gente aqui, Meloto, mas é isso, ele deu uma recuperada e voltou a ser internado? Eu não estava sabendo. Isso, foi de ontem para hoje, ele tá em casa já. No caso, de segunda para terça, né? Isso, Grava terça-feira. Isso, então ele tava melhorando, assim, falando já e tal, gravando vídeo em casa, quando vê, ele teve que voltar de novo a ser internado por conta de os médicos fizeram exames ali e perceberam uma anomalia ali no sangue, eu acho, aí, enfim, veio pra cá de novo que talvez a coisa não melhorou definitivamente ainda. Me solidarizo a esse seu tapa nas costas de apoio e toda sorte possível ao Ben Askren, cavalheiros, brutamontes, desdonzeladas e donzelas. Vamos assistir esse UFC desse sábado, o UFC Mequetrefe, mas as lutas podem nos surpreender, é ou não é? Quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo. Um abraço. Presta, filhas!